Bem-vindo ao Focando Vidas. Estamos mais uma vez juntos para poder compartilhar a palavra do Senhor. Espero que você tenha um bom tempo aqui. Nós vamos iniciar uma nova série. Essa série está realmente baseada em Gênesis. Vamos estar trabalhando com capítulo 1 e vamos terminar Gênesis. E eu acredito que vai ser realmente uma experiência bem interessante, ok? Nós temos aí 5 minutos para vocês começarem a se preparar. Olá, Heller, tudo bem? Tava com saudade, Heller. Então, nós vamos estar então trabalhando versículo a versículo e vocês vão se interagindo, ok? Fazendo perguntas. Se eu não tiver condições de responder no momento, a gente vai responder depois, tá bem? Aproveito para colocar que nós vamos começar a ter algumas entrevistas lá no Instagram e temos também o nosso canal, Raul Nogueira Canal, onde você vai poder estar entrando lá e tudo que nós estivermos falando aqui será gravado e será colocado lá numerado, ou seja, nós estamos numa série, essa série ela começa hoje e ela vai até terminar e a gente vai numerando, à medida que eu vou terminando algum vídeo, a gente vai terminando, tá bem? Shane, Shane, tudo bem, Shane? Muito bom. Então, nós vamos estar dando um tempinho aí para você já estar se preparando, pegando a sua Bíblia e pegando a sua caneta, já preparando-se para anotar. Aproveita e chama o pessoal, teu pessoal na rede. Coloca lá para que outras pessoas possam estar conosco. Olá, Samira. Tá tudo bem, Samira? Como é que está a saúde? Tá tudo em ordem? Espero que sim. Tá bem? Hoje nós vamos ter a participação da minha esposa. Ela vai estar comigo e vai estar se interagindo comigo e com vocês também. Tá bem? Nós gostaríamos que vocês estivessem realmente escrevendo para nós, fazendo perguntas, para que a gente possa de alguma forma ir respondendo, tá bem? Nós temos realmente um tempinho ainda para você chamar outras pessoas e a gente poder então compartilhar desse tempo gostoso. Um detalhe, já vai colocando agora, pode colocar agora mesmo, apesar de ainda faltar 3 minutinhos, já pode colocar o seu pedido de oração, tá bem? Já vai pondo o seu pedido de oração. Deus no comando de tudo. Amém, Samira? Você é bênção, ok? Então, nós temos aí um tempinho ainda, mas... Olá, Aline, tudo bem, filha? Saúde. Sua saúde, Heller? Tá bem. Vou orar a Deus por isso aí. Então, você, por favor, já vai colocando, já saber que a Heller está pedindo para saúde, não é? Mas, se tiver mais algum pedido, já vai colocando para a gente poder, de alguma forma, já ir aguardando. Eu vou anotando os pedidos e você, então, vai colocando aí aquele pedido mais importante, tá bom? Bem, no caso da Ellen, eu já sei que é saúde. Muito bem. Ellen. Saúde. Ok. Bom, Samira também, a gente já sempre ora, que é com respeito a ela estar bem, também de saúde. Ela passou por alguns procedimentos, né? Ô Luiz Carlos, tudo bem, meu querido? Que Deus abençoe muito você, tá? Então, já vai, tiver algum pedido, Luiz Carlos já vai colocando, para que a gente possa anotar e poder realmente estar orando por vocês. Nós vamos estar pedindo oração também. Você lembra, para alguns, né, que já leram, o meu cunhado Antônio está internado com 95% do seu pulmão comprometido, mas hoje os médicos falaram que ele não está mais assim, como eles colocaram, né, super grave, né? Ele está estável
e falaram que se ele melhorar vai ser gradativo. O grande problema é que a esposa dele foi internada ontem, a Toninha, e não com a mesma gravidade que ele está, mas foi internada ontem. Então, que vocês possam estar, de alguma forma, orando por eles, tá? Porque o Toninho e Toninha têm 2 filhas, e uma delas tem problema. Uma delas tem um pequeno probleminha, não é? E essa é a grande preocupação, né? A mais velha está tomando conta da mais nova, que tem esse probleminha, e ela está, assim, muito preocupada, porque imagina o pai e a mãe internados, né? Então vamos estar, obrigado, Shen, vamos estar aí orando pela recuperação desses entes queridos. Bem, ok, vamos começar agora, já deu tempo suficiente para nós podermos começar a orar, ok? Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos agora a vida, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que vão entrar ainda agora, ao vivo, e também os demais que entrarão depois. Deus Santo, abençoa, Senhor, abençoa cada um desses teus servos que estão comigo. Eu, antes de mais nada, quero adorar a Ti. Tu és o Deus da vida, o Deus Todo-Poderoso. E nós te buscamos não por aquilo que o Senhor faz somente, mas nós buscamos o Senhor por aquilo que Tu és. E nós reconhecemos que Tu és absolutamente santo, poderoso, sábio, Deus de amor, Deus de vida, Deus de paz. E nós entregamos, ó Deus, esse sábado, esse final de sábado nas Tuas mãos. Senhor, confessamos que temos natureza decaída, pecadora. Necessitamos de Ti. Necessitamos que o Senhor entre com providência, nos levando a profundo arrependimento quando necessário, para que a gente possa não ter a comunhão quebrada contigo. Deus Santo, nós pedimos também agora, especificamente pela saúde de algumas pessoas, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, pela Ellen, Senhor, ela tem enfrentado alguns problemas, onde isso é talvez uma decorrência até do que está acontecendo nos nossos dias. Então, que o Senhor possa entrar com providência com a Tua serva. Também pedimos pela Samira, Senhor, que ela se recupere totalmente da cirurgia. Também queremos colocar, Senhor, o Toninho e Toninha, meu cunhado, Senhor. Apresentamos ele diante de Ti. Ele está, Deus, entubado, ele está realmente passando por momentos muito difíceis e nós cremos que o Senhor está ali com ele. Então, Pai, dê sabedoria aos médicos, às enfermeiras, livra ele de qualquer, Senhor, qualquer contaminação hospitalar. E também te pedimos pela esposa, Senhor, que foi internada em outro hospital e que nós não sabemos ainda a situação dela. Então, que o Senhor possa reverter o processo e que ela possa voltar o mais rápido possível para a sua casa. Também lembramos, ó Deus, a família da Ruth. A família da Ruth, Senhor, está em recuperação, também todos tiveram Covid, que o Senhor possa estar agindo de maneira sobrenatural sobre aquela família. Guarda-os no Teu amor e restaura eles, ó Pai. Somente o Senhor pode fazer isso. E nós pedimos ainda, Senhor, por todas as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Deus, eu sei que esse vírus, Pai, tem atacado tantas e tantas pessoas, tantas perdas aqui no Brasil, tantas perdas, Senhor, fora. Oramos, ó Pai, pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, pelo pessoal que faz a limpeza, a manutenção nos hospitais, por todos aqueles que de alguma forma, Pai, eles são obrigados a estar nas ruas como os policiais, os militares, Deus, todos aqueles que de alguma forma estão lá fora, estão enfrentando com coragem, Senhor, uma situação tão difícil, tão adversa. Abençoa eles. Abençoa também a recuperação da Cida e da sua equipe na Bolívia. Que o Senhor possa estar tratando deles, restaurando, curando, Senhor.
o mais rápido possível. Nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos que tu és o Deus grande, o Deus poderoso. Peço pela minha sobrinha, Senhor, também, que tem problemas na coluna, Senhor. Ela precisa ser aposentada. Ela e o marido estão passando situações muito difíceis, meu Deus. Ela precisava, inclusive, de remédios, e eu louvo a Deus pelo irmão Sheik, que providenciou os medicamentos para ela, porque são caros. E ela não está recebendo nem do governo e nem da empresa, porque há problemas aí com o SUS. Também peço pelo marido dela, o Rafael, para que ele possa, Senhor, ser operado o mais rápido possível. Também te peço pela Kelly, Senhor. A Kelly está internada, ela tem problema, Deus, ela precisa fazer uma operação nos quadris. Ela já fez uma, precisa de outra, Senhor, com urgência. E ela, muitas vezes, os médicos estão dizendo assim, olha, eu só vou poder operar se você for transplantada primeiro. Mas nós não sabemos quando será feito esse transplante. Então, que ela possa fazer essa operação antes dela realmente ser transplantada. Que possa ser possível e que realmente ela tenha vitória nisso. Te agradecemos por todos os amados em Cristo Jesus que estão aqui conosco. Que o Senhor realmente abençoe. E abençoe agora, Pai, esse tempo que nós vamos ter. Eu e minha esposa, que vamos estar juntos e compartilhando a palavra do Senhor. Que o Senhor realmente possa estar comigo, Senhor. Que o Senhor possa estar com ela também. Nós vamos estar compartilhando a Tua palavra e podemos realmente ter um tempo muito gostoso aqui. Que o Senhor possa entrar com providências. E eu entrego esse tempo, Senhor, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Olá, Graça. Vem, senta aqui do meu lado, você está muito... Você não vai... Não, mas é aqui mesmo. Isso. Ok, pessoal, nós vamos estar então trabalhando agora já em Gênesis. Olá, Cupim. Uau, que bênção, querido. Que Olá, bênção. Cupim. Muito bem. Nós vamos estar começando a examinar as Escrituras. E queremos que vocês possam abrir aí a Bíblia lá em Gênesis. Oh, glória! Vai ser um tempo gostoso. Vai ser uma série, uma nova série, que assim que nós terminarmos, a gente já coloca lá no YouTube do nosso canal e vamos numerando para facilitar a você localizar. Muitas vezes a pessoa acaba... Tudo bem, Copim? Muitas vezes a pessoa acaba, vamos dizer assim, perdendo uma ou duas vezes, ou perdeu 2 vídeos, né, 2 lives, mas nós vamos estar então colocando lá numerado de 1 até quando terminar essa série. Ok? Muito bem. Vamos orar? O Valdivan de novo. Ô, Valdivan. Que bom que você está com a gente. Você se interage muito com a gente. Muito bom. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos agora por essa passagem maravilhosa. Aqui nós vamos ver como tu fazendo com que você pense, não apenas você receba de nós, mas eu quero que você raciocine. Eu quero que você pense. Eu quero que você interaja. Então vamos começar? Aqui diz assim no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem, no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra criar, bará, criar do nada. E nós temos aqui o início de tudo. E a palavra fala que a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bem, aqui já começa vamos dizer assim, a manifestação da triunidade. Por que eu sei disso? Porque primeiro nós sabemos que nosso Deus triuno, né? A palavra fala que o Elohim, Deus, que é inclusive no plural, que era usado até para outros deuses, mas aqui é específico, onde a palavra Elohim está aqui, no princípio criou Deus
os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós temos aí a presença também do Espírito Santo. Temos a presença do Logos. Por que eu sei que nós temos a presença do Logos? Porque a palavra do Senhor fala que esse que disse, que criou, que foi o Verbo, é a segunda pessoa da Trindade. A gente já tem mostrado isso várias e várias vezes. Então, já que nós tocamos nesse assunto, eu quero que, para não ter nenhuma dúvida, quem foi que criou o universo foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas através da segunda pessoa da Trindade. Abram comigo capítulo do Evangelho de João, capítulo 1. Alguns de vocês que já me acompanham sabem já de cor esses textos que nós mostramos. Mas é muito importante porque muitas pessoas pensam que quem criou todo o universo foi o Pai. E não foi o Pai. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus criou. Só que a segunda pessoa é quem fez isso. Não foi o Pai, não foi o Espírito. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa e eu perguntei, quem foi que criou o universo? Deus. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai. Eu falei, não, então foi do Espírito Santo. Não. Aí ele espantou, porque só ficou faltando o Filho, e foi exatamente o Logos, o Filho, quem criou. No princípio era o Verbo, Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a primeira afirmação é que realmente o Verbo é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Claro, se ele é Deus, tinha que estar mesmo. Olha a afirmação do versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Lá no versículo 10 diz, estava no mundo. Quem estava no mundo? O Verbo, que é Deus e que é a luz. Ele não se tornou, ele não se reencarnou até se tornar espírito de luz. Não, ele é a própria luz, ele é Deus. Então, versículo 10 diz que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem era o seu? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por que crer no seu nome? Porque o nome do Verbo é Yeshua, é Deus salvação. Deus salva, né? O Yahová se tornou Yeshua, se tornou salvação. Então, os quais, esses que creram no nome do Senhor, que creram que Jesus realmente é o Senhor e Salvador, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, que como nós já lemos, é Deus, ele é a própria luz, é aquele que realmente veio para iluminar os que estavam nas trevas. O Verbo se fez homem. Não foi o Pai que se fez homem, não foi o Espírito que se fez homem, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único da espécie. Depois, mais à frente, no versículo 18, diz, ninguém jamais viu a Deus. Por que ninguém jamais viu a Deus? Depois da queda, qualquer ser humano, inclusive Adão e Eva, que entrasse na presença de Deus, na sua glória, seria simplesmente dizimado. Era como se fosse uma bomba atômica cair sobre ele. Então, sempre isso tem um estudo que nós temos lá no canal, que é o anjo do Senhor. Todas as vezes que Deus aparecia, sempre ele se esvaziava através da figura do Filho, que é a parte de, assim, algo que vai aparecendo várias e várias vezes no Velho Testamento, que nós chamamos de cristofania. Então fala, ninguém jamais
viu a Deus. Olá, Neuza. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Bom, é possível que alguém ainda fique em dúvidas. Então, abra lá em Colossenses, capítulo 1. Algum comentário, Graça? Não, pode seguir. Pode seguir? Então, Colossenses, capítulo 1, ele vai falar algo fantástico. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ler a partir do versículo 13 e 14, que fala do pai falando do filho, e depois fala do filho, ok? Versículo 13, Colossenses 1:13. Ele quem? Deus o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós estávamos debaixo do império das trevas, como eu sempre tenho falado em várias outras lives, estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, passamos a estar debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito, e a gente começa a entender que isso foi feito por causa de você, por causa de mim. Deus sai da sua glória, se faz carne, vai para a cruz do Calvário e morre no seu lugar, e ressuscita, e te oferece de graça a vida. Então ele fala, no qual, o Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora vai falar especificamente quem é o Filho. Ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Quando ele fala primogênito, é o primeiro, tá bom? Primeiro dessa nova linhagem. Ou seja, nós realmente somos novas criaturas e o Senhor Jesus é o primeiro e que realmente, inclusive, ressuscitou e nós realmente estaremos com ele por toda a eternidade. Ele provou que ele era quem ele dizia pela própria ressurreição. Pois nele foram criadas todas as coisas. Vou repetir. Pois nele foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus e sobre a terra. Nós acabamos de ler o versículo 1 lá de Gênesis. As visíveis e as invisíveis. Todo mundo espiritual. Sejam tronos, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado para ele. Você foi criado para ele, para Cristo, para Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para, em todas as coisas, ter a primazia. Ser o primeiro. Ser o primeiro. Porque aprove a Deus, se referindo a Deus o Pai, claro, que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Abra Hebreus agora, meu querido, capítulo 1 também. Seria bom você falar um pouquinho dessa Graça. reconciliação, né? Porque quando Adão e Eva pecou... Fala alto, senão eles não ouvem. Quando Adão e Eva pecou, seria bom você explicar. Pecado. Nós vamos ver, gente. Tudo Sim, isso. Então seria bom... Não, a gente vai lá. Jesus veio pegar de volta, né? Sim, Aquilo sim. que Satanás havia roubado, né? Havia roubado. Muito bem. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Não. Desculpe. Hebreus. Estou com Gênesis na cabeça. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais
pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que declaração tremenda. Olá, Érica, tudo bem? Olha que declaração tremenda. A quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Verbo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Deus o Filho, a expressão exata de Deus o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, assentou-se à direita do Pai, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que isso? Porque quando o Verbo se fez homem e ele entrou na história, ele se tornou por pouco tempo menor do que os anjos que ele mesmo havia criado. Mas depois que ele fez o que ele tinha que fazer, que ele foi para a cruz e recebeu nele toda a tua sujeira, minha sujeira, morreu a nossa morte e ressuscitou, ele agora está de volta na mesma posição que tinha, com uma diferença: agora ele está em corpo também. Representando, ok? Representando a humanidade. Vamos voltar, eu acho que já deu para ver bem claro quem é que estava lá em Gênesis. Então voltemos para Gênesis. Sem isso que eu falei, eu não podia continuar. Porque tem muitas pessoas que ainda pensam que foi o Pai quem criou. Na verdade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criou. Deus criou, singular. Mas foi através de quem? Da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Então, voltando no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui a Trindade está agindo e através do Filho. Também, a terra... Também é muito importante você falar, porque muitas também, pessoas pensam que onde Deus está habitando hoje, sempre existiu. E é uma coisa interessante, porque tudo que é eterno, ele se torna Deus. Então o trono de Deus é um Deus, não pode ser. Então eles viviam na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo. Até ele ter criado... Ele ter criado, inclusive, o mundo invisível e invisível. Ele vai criar o trono onde ele vive hoje. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, então, o Senhor criou o mundo invisível e o mundo visível, ok? Olá, Antônio Carlos. Tudo bem, meu querido? Faz tempo que a gente não se vê, hein, meu amigo? Muito bem, então... A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero que você preste bem atenção. Essa expressão, haja luz e houve luz, não tem nada a ver com o sol, não tem nada a ver com as estrelas, ok? Haja luz e houve luz. Muito bem. E viu Deus que a luz era boa, versículo 4, e fez separação entre a luz e as trevas. Eu gostaria que você explicasse. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. Então, essa expressão, houve tarde, manhã, primeiro dia, não está se referindo a essa luz do sol, ok? Das estrelas e muito menos da lua. Uhum. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, ou seja, a água que está aí, que está como nuvem, uma quantidade na época era enorme, e também as águas que estavam debaixo da terra. Então ele diz que ele fez separação para isso, não é? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento, os céus, houve tarde, manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Então, percebe que Deus vai moldando, ele vai trabalhando, ok?
Muito bem. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Percebe que sempre ele vai colocando e isso é bom, isso é bom. Então, essa é a primeira afirmação, era bom. Muito bem. Quando nós lemos isso, a gente pode perceber que Deus, ele tem um poder que nós não entendemos, ultrapassa a nossa mente, porque ele cria do nada. Tudo que eventualmente alguém, qualquer um de nós, olha lá, Amanda, qualquer um de nós criamos, nós não criamos do nada, nós criamos de algo que já existe. A gente vai fazer um carro, vai fazer uma bicicleta, vai construir a casa, etc. Sempre nós temos que ter alguma coisa que já existe para que a gente possa, de alguma forma, criar. Só que esse criar nosso é totalmente diferente do criar de Deus. A Graça vai falar alguma coisa. Nós estávamos no acampamento de japoneses e... Chinês. Chineses, e tinha um japonês, ele era até engenheiro. E aí eu comecei a falar com ele, nós sentamos na grama, comecei a falar sobre Deus, né? E aí eu olhando a grama, falei, poxa vida, nós estamos sentados nessa grama e ela tem vida, né? E nenhum homem pode reproduzir essa erva que a gente não dá bola para ela, né? Mas ninguém pode, né? Nem fazer esse som, né, que nós fazemos com as mãos. Então, somente Deus é o Criador, né, de todas as coisas. E nós podemos criar a partir de alguma coisa que Deus fez, alguma coisa física que Deus fez, e aí nós podemos criar alguma coisa. Mas quem criou todas as coisas foi o próprio Deus, né? Até as mínimas coisas a gente não dá valor, né? A gente estava sentado na grama, né? E falei para ele, nós estamos sentados nessa grama e a gente não dá valor, mas ela tem vida, né? Ela precisa de ar, ela precisa de terra, ela precisa de calor para ela sobreexistir. Ela tem vida, senão ela morre. Amém? Amém. Bem, então quando nós olhamos essa passagem que fala a respeito dessa luz, a ciência coloca essa luz diferente da luz que nós entendemos. É uma luz que eles já detectaram, os cientistas já detectaram, ela existe, ok? E nós realmente podemos só entender que isso é real porque há experiências e há constatação científica dessa verdade. Muito bem. No capítulo 11 diz assim, e disse, produza a relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. De novo, era bom. Houve tarde, manhã, terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, e para dias e anos. Então, aqui começa a entrar o sol, as estrelas, lua. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Agora, a grande pergunta é, eles não tinham microscópio, eles não tinham como avaliar o tamanho do sol e o tamanho da lua. Quando nós olhamos para o céu, tem uma lua cheia, até em algumas vezes, até a lua é maior que o sol. Como que isso está escrito que o Senhor Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite? É porque ele é Deus. E aquilo que ele cria, aquilo que ele realmente realiza,
não pode ser contrária à ciência. E eu não entendo alguns, até cristãos, que dizem, não dá para misturar ciência e Deus. Espera aí, alguma coisa estranha. Porque se aquilo que Deus fez e que está escrito, e que tem comprovações hoje, nós sabemos, mas vamos imaginar que até nós nem tivéssemos comprovação, aquilo que ele fez está feito e é isso aí. Quando eles escreveram, quando Moisés escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros, não tinha nenhuma explicação. Né? Nada. Deus falou, Deus afirmou, existe o maior e existe o menor. Enfim, agora, hoje, passado muitos e muitos e muitos anos, hoje nós podemos ver realmente o Sol é maior do que a Lua, porque isso já é uma constatação científica. Mas Deus não precisa dos cientistas para provar que aquilo que ele falou é verdade. Amém? Sim. Muito bem. E os colocou, versículo 17, no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, nesse 5º dia, mais uma vez, isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã, 5º dia. Assim também Deus produz. Olha só, vou ler de novo. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Queridos, quando nós olhamos isso aqui, a gente pode perceber que a ciência comprova o que Deus já havia falado, e nós temos lá em 1 Coríntios capítulo 15, algo sensacional. Porque não tinha nenhum perito, nenhum cientista para escrever as coisas que estão aqui. E ele volta a falar, isso já Deus inspirando Paulo, a respeito de coisas que só foram descobertas mais tarde. Muito bem. Então, no capítulo 15, diz assim, olha que coisa interessantíssima. Abra 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Eu acho fantástico o que está escrito aqui. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpos vêm? Então ele está falando, ele vai falar sobre as diferenças de corpos. Lembra que ele sempre lá atrás fala, segundo a sua espécie, não é? Sim. Versículo 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Olha que coisa fantástica. Se a semente não morre, ela não gera nada, não é? E quando semeia, não semeia o corpo que há de ser. Tremendo, né? Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, aqui nós temos uma declaração maravilhoso que os corpos são diferentes. Sim. Quer comentar alguma coisa? Não, porque você tem uma semente na mão, você não sabe, quer dizer, você até sabe, porque você
conhece a semente, mas assim, é impressionante, você coloca aquela sementinha ali, ela vai dar raízes, ela vai ter o caule, vai ter os galhos, vai ter o fruto. É uma coisa impressionante, né? Então vai ter o próprio corpo. Por exemplo, se você planta uma semente de limão, não vai nascer uma laranja, né? Então, cada um tem o seu próprio corpo. Muito legal. E é interessante que se não morre, não tem vida. Não tem vida. E aí por isso que o Senhor vai usar exatamente uma semente para ilustrar a morte de Jesus para nos dar vida. Amém. Ele continua aqui, no capítulo 15, dizendo, o versículo 39, nem toda a carne, olha que coisa tremenda, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Olha que tremendo. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. E olha agora o que ele vai falar. Isso é impressionante, não tinha telescópio, não tinha nada, não é? Vou ler de novo. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outro das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor. Isso para mim é fantástico. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Muito bem. Amém. Vamos voltar a Gênesis novamente. Glória a Deus. No versículo 26 está o início da nossa espécie. No capítulo 1, como a gente vai encontrar em várias outras partes, Deus não dá detalhes. Tem algumas pessoas que pensam que aqui foi criado um grupo e no capítulo 2 outro grupo. Não, tem nada a ver não. No capítulo 1, nós encontramos a criação do homem sem muitos detalhes. No capítulo 2, o Senhor vai detalhar como isso ocorreu. Então vamos ver algo tremendo aqui. Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Ponto. Interessante? Olha que como existe uma lógica. Deus não teria condições de criar o que está aqui no versículo 26, sem antes ter completado todas essas criações anteriores. As criações anteriores é que permite que o homem esteja aqui nesse mundo vivendo. Então, agora que já foi tudo certinho, tudo em ordem, então, Ele colocou o homem. Também disse Deus. Olha o plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, está reunido ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus o Pai, que é o planejador, fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas no versículo 27, não existe algo plural. É singular, porque Deus é singular. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui não está dizendo e criaram, né? Criaram deuses, o homem, a sua... Não. Criou Deus. Criou singular, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante isso. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então o homem foi criado com 100% de cérebro, ok? E foi dada uma ordem para ele. Então aqueles que não conhecem a palavra, muitas vezes falam, o pecado de Adão e Eva foi eles terem tido relação sexual. Mas que coisa tão ignorante, não é? Tão infantil. Por que Deus ia criar o homem e a mulher com órgãos reprodutores? E quando fala homem e mulher é macho e fêmea. Deus não criou um terceiro grupo. Macho e fêmea. Homem e mulher. Ok? Que nós traduzindo, jogando para nós, é homem e mulher. Mas aqui no original é macho e fêmea. Todos os animais, macho e fêmea. E aí vem a ordem. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai. Ou seja, a ordem da multiplicação, a ordem de ter um relacionamento sexual foi algo ordenado por Deus. Sede fecundos. Deus fez para que toda a terra fosse povoada. Então, essa questão de que o homem e a mulher foram ter relação sexual, por isso que Deus realmente fez com que eles caíssem fora e perdessem a salvação e perdessem a glória e não tem mais jeito. Tudo mentira. Tudo mentira. Deus deu uma ordem. Se multipliquem. E o homem, então, ia fazer isso e realmente Deus ia abençoar nesse relacionamento. Bem, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, já naquela época não se comia carne. Naquela época não se comia carne. Não só eles não comiam, mas vamos ver quem também não comia. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Agora não era só bom, muito bom. Ou seja, depois que ele criou o homem e a mulher, então foi muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. Muito bem. Algum comentário até aí, Graça? Eu gostaria de afirmar aquilo que eu falei, né? Lá em Colossenses 1, que eu falei do trono, né? Foi criado. Colossenses 1. Espera só um pouquinho. Pode ler. Bem alto. É no 1,16. Pois Bem nele alto. foram criadas todas as coisas no céu e a terra. Sobre o céu e a terra. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, entenderam? Seja soberania, quer principados, potestades. Aí seria a criação dos anjos, né? E as hierarquias. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tá? Ele antes de todas as coisas, né? Então, na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo, não precisavam disso. Não precisava. Depois ele quis criar a humanidade, né? E ter domínio sobre ela. Então, é interessante que algumas pessoas pensam, e eu já fiz essa pergunta, a Graça também, onde o Senhor habita, o trono sempre existiu? E muitas pessoas respondem sim, sempre existiu. Na verdade, não. Não. Porque se o trono e todo lugar que está lá no terceiro céu existisse, então a grande questão é que faria parte da divindade. Não. O único eterno é Deus. O resto foi tudo criado. Inclusive, os cientistas diziam que o céu
né? Ele era eterno, não tinha fim, né? E hoje eles disseram que tem sim, porque inclusive lá em Apocalipse fala que ele está em expansão. Então lá em Apocalipse fala que ele vai enrolar que nem um pergaminho, porque ele está ele está se esticando como se fosse um elástico, né? E depois ele vai, inclusive as estrelas vão cair do céu, tá? Porque ele vai enrolar que nem um pergaminho. Ok. Entendeu? Bom, eu só queria terminar. Augusto Paulo Carreira Brau. Ô, meu jovem, meu irmão, Augusto Paulo é meu companheiro desde que eu tinha 18 anos. Não, 18 nada. Quando eu tinha 17 17 anos. anos. Que isso? Muito bom. Daisy, Que bem? bom. Eu queria só fechar. Eu estou com esse livro aqui, chama-se Gênesis. Eu acho que vocês estão vendo ao contrário, mas Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é um cientista, alguém que realmente sempre que a gente leu, ele sempre tem fundamentado cientificamente uma série de posições contrárias à evolução. E ele escreve, entre outras coisas, ele dá 3 palavras que eu acho importante e vocês podem até examinar um pouquinho. Arqueologia. Então, a arqueologia, ela realmente seria, vamos dizer, um auxílio para as coisas, as civilizações do passado. Depois, a paleontologia, ou seja, isso nos auxilia a conhecer a vida que existiu. E a geologia nos auxilia a saber como foi o planeta Terra no passado. Essas 3 palavras vocês podem dar uma pesquisada, porque é muito interessante. Então, vocês poderiam ter um pouco mais de informações a respeito, e são ferramentas que ele usa e outros usam. É fantástico. Tá bem? Eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa muito, muito, muito bem estruturada em tudo aquilo que fala. Sim. E eu gostaria que vocês estivessem, se possível, ele tem vários vídeos. Eu gosto demais dele. Sim. Procura lá, coloca lá, Adalto Lourenço, vai aparecer uma porção de vídeos. E eu tenho, inclusive, conversado com outras pessoas que são evolucionistas, e eles, então, de alguma forma, ficam impactados, porque eles percebem que a nossa fé não é uma fé cega, não é um pulo no escuro. Aquilo que nós lemos na Palavra de Deus tem respaldo científico. Eu tenho diversos... Olha, só para ter uma ideia, quando eu trabalhava na Unicamp, apareceu lá um casal, ele era físico e a esposa era matemática. E eles foram convidados pela Unicamp para fundar o Centro de Cosmologia. E, como eram chineses, passaram por mim e eu brinquei: olá, Jeff, tudo bem? E passaram por mim e eu falei, ni hao. E ele, tal, e a gente começou a conversar, claro, em português, não é? Inglês e português. Mas, de qualquer forma, nós fizemos amizade. Nós, na época, já trabalhávamos com uma igreja chinesa dentro de Campinas. E o presbítero, um chinês já com uma certa idade, se apresentaram, se conheceram e acabou eu e ele indo à casa desse casal. E eu comecei a fazer perguntas para ele. E eu disse para ele, olha, eu quero saber como é que você explica, então, a física, né? Como é que você me explica o momento zero? Ou seja, quando deu a explosão, que vocês falam, e surgiu todas as coisas. Ele falou assim para mim, eu posso explicar cientificamente tudo a respeito disso, tudo a respeito depois dessa explosão. E eu falei, e o menos um? E antes disso? Ele disse, antes disso eu não sei explicar nada, eu não tenho condições. Eu falei, e se eu colocar uma peça a mais na sua fórmula? Ele falou, qual? Deus.
E ele disse, aí eu teria explicação para tudo. Bem, esses dois se converteram, foram batizados e voltaram para a China, e espero que eles estejam lá pregando a palavra do Senhor. Bem, o fato é que nós não somos simplesmente pessoas que cremos num Deus que não tem base nenhuma, ou seja, somos meramente aquela fé na fé. Não, nós sabemos que tudo que aconteceu vem sendo comprovado desde Gênesis até agora. Nós entendemos isso. E eu vou falar na próxima reunião, se Deus permitir, a respeito de como os chineses viram isso. Tenho várias e várias palavras, e tem chinês aí que eu sei que está me assistindo, tem várias e várias palavras em mandarim original que só tem explicação se você for nas escrituras, ok? Então, isso é o que eu tinha que falar hoje, tá ok? Graça, você gostaria de comentar e finalizar? Então, eu gostaria de comentar sobre esse livro, inclusive no capítulo 6, nós vamos falar bastante coisa sobre, assim, muitas confirmações que houve, né, do Adalto, sobre o capítulo 6. É muito interessante, porque eu achava que o homem antigamente era o homem da caverna, e realmente não era. Eles tinham quase 100% de cérebro. Diminuindo na medida que houve a queda, então, né? eles construíram coisas que até hoje eles não sabem como eles construíram naquela época, né? Então, assim, é muito empolgante se vocês tiverem a oportunidade de adquirir esse livro e já começar a ler, porque quando nós chegarmos no capítulo 6, vocês vão ver muita coisa que ele disse. É muito legal. Ok, pessoal. Se você tem alguma contribuição, alguma pergunta, Sim. alguma coisa que você gostaria de escrever para nós, eu gostaria que você escrevesse. Se eu souber responder agora, eu respondo, senão eu vou buscar os universitários e a gente volta a falar sobre isso na próxima reunião, tá bem? Alguém teria alguma coisa para colocar? O que foi para você esse primeiro início? É algo que muitos já leram, já sabem de cor, salteado, outros não. Alguns é a primeira vez que estão vendo. Então, eu gostaria que você estivesse falando, escrevendo aí para nós o que foi para você. Ninguém escreveu, ok? Né? Não. Ninguém escreveu nada até agora, mas se não escreveu, a gente vai encerrar com oração. Se você, por favor, tiver alguma coisa, então coloque agora para que a gente possa ser, vamos dizer assim, beneficiado com a tua colocação, ou alguma pergunta que você realmente tenha e que eu possa ajudar. Alguém? Muitas vezes eu pergunto e ninguém responde, ninguém fala nada. Eu gostaria de ouvir vocês, eu gostaria que vocês se interagissem conosco. Alguém? Alguém? Nada? Ok. Então, se ninguém tem nada para colocar, nós vamos estar orando. Vocês podem, inclusive, colocar o seu pedido de oração para que a gente possa estar orando por você. E a gente vai, então, marcar encontro desse assunto no próximo sábado. Na quarta-feira, nós vamos estar discutindo um assunto diferente. Na quarta-feira passada, a pergunta que nós colocamos e que nós já respondemos foi se será que Deus seria injusto de colocar o Lázaro, esse que foi morto, no céu, né? Uma pessoa que matou, estrupou, fez isso, e de repente ele obedece o que a palavra fala e vai para o céu. E o outro que é bonzinho, não faz nada, está tudo, aparentemente tudo bem, e de repente ele morre e vai para o inferno. Então, se você perdeu isso, entra lá, pode entrar no YouTube
e está lá esse tema. Na quarta-feira que vem estaremos com um novo tema. Vamos estar também discutindo algum texto ou algum assunto, tá bem? Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo, pedindo que vocês realmente sejam abençoados, a sua família também, e que a gente possa estar juntos novamente. Amém. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Vivo, Deus que nos ama, Deus que realmente conhece o nosso interior, conhece o que pensamos, o Senhor sabe quais as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos medos. Então, Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e a vida de todos os teus servos que estão aqui conosco, daqueles que talvez seja a primeira vez que esteja aqui também. Nós colocamos os seus familiares, não somente eles, mas os seus familiares diante do Senhor, no seu trono. Nos apresentamos agora no Santo dos Santos, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Cristo. E pedimos e intercedemos por todos os familiares de cada um que está aqui. Não sabemos se alguns deles têm pessoas internadas, mas se tiver, Senhor, põe a tua mão de poder ali. Lembramos mais uma vez o Antônio, a Toninha, lembramos os pais da Ruth e a própria Ruth. Lembramos, Pai, o Sebastião, Senhor, uma criancinha tão pequena, meu Pai, e que já foi operado da cabeça com câncer, teve Covid, mas está aguentando firme. Ele é um guerreiro. Ó, Senhor, guarda os seus pais, guarda os seus avós, que eles possam realmente estar descansando no Senhor. Manifesta, Deus, o teu poder a cada um aqui. Eu peço também, Senhor, pela recuperação total da Cida e da sua equipe lá na Bolívia, Senhor. E outros. Tantas pessoas que estão com mãe, pai enfermos, Senhor, filhos. Então, que o Senhor entre com providência, os pais, parece que o pai também da Sueli, Senhor, que é serva tua agora, ela realmente está com problema de câncer, Senhor. Então, que o Senhor possa agir poderosamente no pai, também, que o nome dela é Albertina, né? Que é a mãe da Su. Também te pedimos pelo pai da Sandra, que realmente esteja também sendo amparado por ti. E outros mais, Senhor. São tantos os pedidos, nós sabemos que o Senhor sabe cada um deles. E guarda também a Samira, proteja ela, seja com a minha sobrinha, Senhor, e com seu marido, Deus, Rafael, que a Pri possa realmente estar, Deus, sendo aposentada. Ela tem problemas sérios na coluna. E, Senhor, então que o Senhor entre com providência. Deus seja com aqueles que estão desempregados, com aqueles que estão passando fome. Levanta, Senhor, servos e servas na tua igreja para levar alimentos para aqueles que estão precisando, que estão necessitados. Seja com seus pastores, seja, Senhor, com seus missionários, dentro do Brasil e fora do Brasil. Entregamos esse tempo nas tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, Cláudio, tudo bem? Que Deus abençoe. Nós nos sentimos honrados por estarem conosco e eu fiquei muito contente aí com Augusto Paulo, alguém que eu caminhei com ele, eu era pequeno mesmo, a gente caminhávamos ali na Vila Almeida. Poxa, muita saudade mesmo. Que Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Uma ótima noite, um ótimo final de sábado. Deus abençoe.